E a Gabriela agora há pouco falou da questão das séries, né, das plataformas de streaming, mas tem mais uma coisa que está Que tá tirando o sono preocupando o dos jovem. Eu ia usar usuários. um outro termo, mas eu vou usar um termo mais fácil, né? Preocupando os jovens, né, com relação a justamente um aplicativo que todo mundo usa, não só o jovem, mas hoje tomou conta do mundo todo, que é o tal do WhatsApp. O que vai acontecer com o WhatsApp? Então, o WhatsApp recentemente publicou que ele ia mudar algumas coisas na política de privacidade. Essa medida, ela assustou muitos os usuários, porque tem, entre as mudanças, o compartilhamento de dados com o Facebook. E agora, muitas pessoas estão considerando abandonar o WhatsApp e partir para outros aplicativos de mensagem. Por isso, nós trazemos a advogada Raquel Greco para nos dar umas informações detalhadas sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e se essa mudança de privacidade no WhatsApp pode atrapalhar, pode ser uma medida contra, por assim dizer. Olá, bom dia para todos. Bom dia, todos. Raquel, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Então, esse é o assunto, né, assim, dos últimos dias, essa questão da mudança da política de privacidade do WhatsApp. Na verdade, o WhatsApp, ele na alteração da política de privacidade deles, ele agora, como condição para se usar o WhatsApp, a pessoa tem que concordar com essa política, e a política ela informa que vários dados pessoais serão transferidos, serão compartilhados com o Facebook. Entre esses dados tem o nome, número de telefone, endereço de IP, localização, são diversos dados, né? Atualmente, o que a gente tem que entender é que atualmente o WhatsApp já faz isso. A única coisa que muda é que agora ele está informando ao usuário que ele está fazendo isso. Desde 2016, que teve uma grande mudança na política de privacidade do WhatsApp, e nessa ocasião, somente quem não desejasse ter os seus dados compartilhados, ele deveria que informar lá em um campo lá no WhatsApp. Então, na verdade, essa não é uma mudança. Na verdade, é só uma comunicação. Porque, na verdade, está todo mundo achando, a partir de agora vai compartilhar meus dados, mas não, já compartilha, tá? Vai compartilhar um pouco mais. Alguns outros dados que serão compartilhados, mas a mudança não é uma mudança radical, né? E nós temos aí a Lei de Proteção de Dados, a LGPD, que já entrou em vigor e que, na verdade, ela veio justamente para coibir ações como essas, né, do WhatsApp. Inclusive, a LGPD é uma legislação que é baseada numa legislação europeia, né, da União Europeia, a GDPR, e lá na União Europeia e no Reino Unido, essa política de privacidade não está valendo. Não está valendo. Não, lá continua sendo... inclusive, o Facebook já foi até multado em alguns países por fazer uma política, por fazer essa política, por impor essa política de privacidade, né? Mas no Brasil, por quê? Porque a nossa legislação ainda é muito nova, nós não temos uma agência reguladora, então aqui a situação é um pouco diferente, né? Causou essa estranheza, esse susto na população, achando Sim. que o grupinho da família vai estar exposto no Facebook, por exemplo, para todo mundo acessar. Na verdade, em tese, as conversas, elas não são compartilhadas. Aquela história da criptografia de ponta a ponta, tal. Então, em tese, não né? Mas a gente não sabe, né? A gente não sabe se realmente essa é uma realidade, né? Porque hoje o WhatsApp ele virou uma ferramenta de trabalho. Além da brincadeira, do grupo do meme, da família, você também manda documentos, você quase não usa mais o e-mail. Muitos profissionais da sua área, por exemplo, tem lá o grupo, a senhora é advogada, Sim. Tem o grupo lá que conversa as situações referentes ao seu dia de trabalho. Então isso causou uma certa estranheza, uma preocupação quando foi lançado à imprensa, né?
Claro, claro. Inclusive, tanto o Procon de São Paulo, o IDEC, parece que o PT também já estão se movimentando. Na verdade, o Procon de São Paulo ele já mandou um pedido de explicações pro WhatsApp, né, pro Facebook, no caso, que é o dono do WhatsApp, né? Para que eles informem, primeiro, qual é a base legal, qual é o fundamento da lei que justifica essa coleta de dados. E segundo, por que o tratamento diferenciado do Brasil e da União Europeia, sabe? Por quê? Qual a diferença? Né? Então, já tem essa movimentação, o PT acionou a Procuradoria-Geral da República, o IDEC também. A senhora, quando fala PT, é o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, é o Partido dos Trabalhadores. Essa é até uma notícia que eu recebi hoje de manhã, inclusive, é uma notícia nova. Mas estamos aguardando a comunicação, a resposta, né, do Facebook quanto a isso. Certo. Raquel, em função dessa reação, né, contra esse anúncio nas mudanças aí na política de privacidade do Facebook, do WhatsApp, a empresa, inclusive, esticou um pouco mais esse prazo, né? Estava previsto para entrar em vigor a nova política de privacidade em março e eles prolongaram aí para maio já, em razão de toda essa movimentação que está acontecendo. Você usou uma expressão aí, os donos do Facebook, né? E isso para mim é bem significativo, porque a gente se acostumou a pensar as redes sociais, né, a internet como algo gratuito, né? Feito o pagamento da conta lá dos dados, então agora a gente manda nesse ambiente. E não é bem assim, né? Quando uma empresa vem e determina que, né, o grupo da família, como o Moacir falou aqui, está sob risco, entre aspas, Sim. porque a empresa vai colocar para você, né, a imposição de aceitar esse novo regramento, significa que isso não é nada seu, né? É de quem é proprietário de toda essa parafernália aí eletrônica da qual todos nós usamos para trabalho, para diversão, para lazer, para todas as nossas atividades do mundo, né? Isso coloca uma reflexão também, né? Sobre toda essa problemática que vai além dessa nova política que o WhatsApp e o Facebook querem impor a nós brasileiros, mas também repensar um pouco essas tecnologias todas, né? Pensando no interesse empresarial que está por trás disso e iria mais além, no interesse político que está colocado em tudo isso, né? Vamos lembrar que a eleição norte-americana foi notadamente marcada pelo uso dessas redes sociais, Exatamente, né? Com acesso de dados e compartilhamento ilegal de dados, né? Notícias, fake news, né? Como é que fala? Essa manipulação, né? Manipulação de informações. O uso dos dados mesmo, o uso dos né? dados. Então, inclusive, o Facebook foi condenado, né? Lá na União Europeia por causa dessa questão da utilização de perfis, né? Perfis comportamentais dos usuários do Facebook, né? Para a questão de manipulação de eleições, né? Mas assim, o Facebook, o WhatsApp, Instagram, as redes sociais de modo geral, elas trabalham com um modelo de negócio chamado business model. Agora fugiu o nome, tá? Mas é um modelo de negócios. Uma sigla estranha para determinar alguma coisa. Nossa, que nós me sabemos. fugiu aqui, eu trabalho com isso o dia inteiro. Essa mania brasileira do delivery. Exatamente. Brainstorm. Daqui a pouquinho eu lembro o nome direitinho, tá? Mas vamos com calma. é um modelo que até eles falam assim, quando você não paga pelo produto, o produto é você, né? Então, assim, eles vivem, o que sustenta esses modelos de negócio são os nossos dados. Tá? Então, um dos motivos pro Facebook querer tanto esses dados, né, é a questão dele como ele se paga, né? Então, por isso é tão importante para ele ter os nossos dados. E na minha opinião, não é de todo ruim. Como é que eu posso dizer? Nenhuma empresa vive sem dados. O que é ruim é o abuso no uso, é a manipulação. Este é o problema. E por isso que agora nós temos esses regramentos, né, para poder coibir isso tudo, né? E um problema muito que a gente pode também, que é uma questão até de direito do consumidor, que é a questão do abuso do poder econômico. Porque por exemplo, eu não posso sair do Facebook.
é um instrumento meu de trabalho. Entendeu? Como é que funciona? É uma coisa que, né, eles por terem todo esse poder, né, detêm, né, 3 das maiores, né, redes sociais, né, e ainda um aplicativo de conversas, eles conseguem impor, né, para as pessoas o que eles realmente querem, porque as pessoas dependem disso, né? Hoje em dia, trabalham pelas redes sociais, usam o Facebook, usam o Instagram e usam o WhatsApp para trabalhar. Então, tem a questão do abuso do poder econômico também, que é uma questão que o próprio IDEC já está questionando, o Instituto de Direito do Consumidor. É complexo, né, Gabi? É muito complexo. Inclusive, muito obrigada, Raquel. Mas Além- eu que agradeço. Além dessa conversa com você, a gente entrou em contato com o mestre em informática, Jackson Querubim, que nos passou algumas informações sobre esse assunto também. A primeira questão que a gente gostaria de responder é se a nova regra do WhatsApp sobre os dados contraria a LGPD. Vamos então com a resposta do Jackson com relação a esse assunto tão intrigante chamado WhatsApp. A nova regra dos termos de uso do WhatsApp sobre dados pessoais é justamente para se ajustar à LGPD. O Facebook, que é a empresa dona do WhatsApp, está adequando os termos de uso do aplicativo para poder compartilhar os dados entre as suas ferramentas, seus produtos, como o próprio Facebook, WhatsApp, Instagram, entre outros. Devido a gente não ter a Agência Nacional de Proteção de Dados no Brasil operacional, ela está constituída, porém não está operacional, aparentemente eles não vão voltar atrás nessa decisão, somente atrasar essa decisão para maio. Na Europa, a GDPR, que é a LGPD na Europa, fez com que esse tipo de compartilhamento nem fosse cogitado pelo Facebook. Então, nos leva a deixar em dúvida em relação a esse compartilhamento ser saudável ou não, se está respeitando a nossa privacidade ou não. Muito obrigada. Mas a gente também precisa saber se ainda existe privacidade no WhatsApp. Oi, eu sou a Neide Ribeiro. Vamos lá, só um segundinho aqui. Vamos trazer então a segunda opinião do Jackson com relação a esse assunto. Hoje todo mundo se pergunta se existe privacidade no WhatsApp. Bem, como a vida moderna, há complexidade de saber se a gente tem essa privacidade no WhatsApp ou não. Pois o código do WhatsApp ele não é publicado. E assim a gente não consegue saber se eles observam as melhores práticas de segurança ou não, que o Facebook diz observar. Em tese, sim, o WhatsApp seria seguro para conversas, né? Pois eles alegam que usa o protocolo Axotl Hashed, que é um protocolo que eles licenciaram da Fundação Signal, que tem esse nome, inclusive, por causa para chamar a atenção de uma salamandra que está em extinção. Mas, como se diz, o perigo está nos detalhes. E os detalhes, nesse caso, se chamam metadados. Então, o que são metadados? A sua conversa ela está fechada, está cifrada, não tem problema nenhum, está segura. O problema são os dados que essa conversa entre você e qualquer outra pessoa geram, pois a própria sinalização que você está conversando com alguém já é uma informação, é um metadado. Você pode ter a questão da localização aproximada, o histórico de compras, seus contatos. Então, todas essas informações o Facebook sobe para os seus servidores e pode cruzar com os outros produtos. E a confiança no Facebook é um problema de tempo, pois práticas que eles garantiram que não ocorria na plataforma deles, independente da plataforma, Facebook, Instagram ou WhatsApp, depois de um tempo acabavam expostas por alguém, e aí eles chegaram até a responder ao Congresso americano. Então, aí tem um problema em que a conversa está sendo cifrada, porém os metadados eles estão coletando, o que gera uma desconfiança de nossa parte. Isso aí, então, Raquel. As duas intervenções do Jackson batem com o que você vinha falando, né? Primeiro, isso não vingou na Europa, mas querem aplicar aqui a nós brasileiros. E essa questão fundamental que são os metadados, né? Quer dizer, as conversas estão preservadas, mas as informações sobre a nossa movimentação no WhatsApp
vai ser usada por alguém, né? Se isso prosperar. Sim, isso, para eles, isso tem grande valor, né? Às vezes até a nossa conversa não seja tão importante quanto essas questões, né? Porque eles pegam, por exemplo, marca de computador, localização, qual é o dispositivo, o horário que você usa. Então, essas informações por si, elas já têm uma grande valia, né, para eles. Traça um perfil. Traça né, um perfil, de cada um de nós. exatamente. Perfil Traça um perfil. e jogam diretamente para as empresas que produzem coisas que a gente consome, né? Exatamente. Por exemplo, todo mundo fala de... pesquisei alguma coisa no Google pra comprar, e de repente meu Instagram tá cheio disso. De repente só vejo anúncio disso no Facebook. Isso, Você falou que você não via problema em fazer isso com responsabilidade, mas que o problema estava em abusar disso. Exatamente. Onde que tá exatamente a linha que divide usar com responsabilidade e fazer abusando? É uma linha muito tênue, né? Então, eu acho que tem muito da questão, a questão ética, né? Porque você, de uma forma, você vê essa questão de você pesquisar alguma coisa e aparecer depois lá as promoções, isso é maravilhoso, né? Não é um espião dentro de casa. Mais ou Eu menos. sempre me assusto com isso. Mais ou menos, É um né? espião. Tanto que dizem que até mesmo quando você está dormindo, por exemplo, o seu celular está coletando seus dados, né? Então, porque através de porque você parou de mexer, porque a bateria não está caindo tanto, entendeu? Então, diz que até quando você está dormindo, estão coletando seus dados, né? Então, a tal da inteligência artificial, fica ali trabalhando. Fica ali trabalhando, exatamente. E a gente se livra disso desligando o celular ou mesmo desligado? Nem desligado. A gente tem que conviver com isso, mas a questão essa linha mais ou menos para que vai ser usado, né, essa informação? Porque, por exemplo, como foi lá o caso da Cambridge Analytica, com relação às eleições, né, dos Estados Unidos, né? Então, aí você vê que o uso é totalmente desvirtuado, né? Então, tem essas questões que você tem que se medir, né? Muito bem. Você acha que a gente corre o risco de que essa nova prática, essa nova política prosperar, nossos dados sejam utilizados aí numa eventual eleição presidencial daqui 2 anos? É meio difícil de dizer, mas se você for ver essa reação das pessoas, a gente percebe que as pessoas já estão tendo mais consciência, né? Então, nem que seja, eu sei que a maioria das pessoas não leu a política de privacidade, mas só de falar, né, você vê pelo até o aumento de adesão a outros aplicativos de conversa, né? Então, você vê que as pessoas estão tendo mais consciência. Então, se tivermos órgãos que cobrem, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está sendo constituída, porque o papel dela é justamente isso, além do Ministério Público, além do PROCON. Então, eu acredito que se realmente essas entidades fizerem o papel delas, e principalmente nós fizermos também, né? A gente começar a analisar gente, por que estão pedindo esses dados aqui? Será que, para que vão usar, né, será que só meu nome aqui e meu e-mail não seria necessário? Para que precisa do meu telefone, do meu nome completo, do meu endereço? Então, a gente tem que começar também a ponderar na hora que a gente for baixar um aplicativo, de preferência ler as políticas de privacidade, mas eu sei que elas são confusas, né? Muito embora, agora a LGPD, é uma obrigação dessa política de privacidade ser inteligível, né? Vir numa linguagem para que as pessoas entendam com muita transparência. Mas, então, assim, eu acho que é a responsabilidade nossa para verificar onde nos questionarmos, para quê, quais dados, né, o que vai ser utilizado, e também a fiscalização dos órgãos públicos, né? Muito bem. Bacana. Vamos tomar cuidado, então.
Por enquanto, meus grupos de memes estão salvos. Estão salvos. Tem alguns memes que eu não posso externar para todos. Não, acho melhor você cuidar com esses Vou seus memes, cuidar mas eu meus acho que é memes. mais por causa dos seus companheiros que às vezes vocês podem casar do que pro próprio Facebook. ou Isso, vai WhatsApp. ser mais importante. 11h29, minha querida Gabriela Zimpulski. 29. Muito obrigada pela sua presença, Eu que Raquel. Foi muito agradeço. esclarecedora. Tenho certeza que nossos ouvintes puderam fazer muito bom proveito das informações que você passou pra gente. Que bom. E agora, Vamos dar Vamos sequência à tocar nossa no programa. programação. Mais uma vez agradecendo a Raquel. Tu tem um contato seu, Raquel, que a gente possa tirar alguma dúvida também? Um Sim. WhatsApp? Olha Sim, aí, pode WhatsApp. ser. Uhum. Qual é? É 99940 5960. É Foz do Iguaçu, né? 45. Exatamente, para conversar a respeito desse mundo novo, cibernético. Isso, podem me mandar mensagem, eu vou fazer questão de responder com o maior prazer. Marco Zero, onde tudo começa.